dúvida do que vocês estão falando. Ela não tá entendendo nada. Meus amados, tudo bem? Pedro com seu irmãozinho lindo aí. Sim. Tudo ótimo. Nós Oi, estávamos... Beijo pra você ali, não. Nós estávamos corrigindo a página 362 quando eu saí daqui. Nós fizemos a... Sim. Professora! Posso? Posso? Nós terminamos de fazer a correção da página 362 antes de sair, certo? É só chegar, não. Ainda mais que ficou falando o nome errado. Passou 2 horas, passou outro dia. Ó, amados, essa página 362 e a página 363 era um exercício de casa, né? As pessoas eram para fazer. Como a maioria não fez a 362, eu deixei para fazer em aula. Agora, vocês que não fizeram a 363, vão fazer agora. Eu vou deixar 15 minutos para a gente fazer essa página. Vocês só vão fazer o número 3, letras A, B e C. Letra D não é para fazer. E o 4, tá bom? Deixa eu colocar aqui, olha. Em aula. Não. Espera só um pouquinho. Agora não. Número 3, A, B, C. Professora, E aqui são 2 manchetes, né? não. Porque eu não tinha visto que era na pesquisa. Você já fez? Ok. Mas é porque como você Professora, não vai ter como fazer agora. professora, na 3, a manchete, Mas é porque ainda vou são falar 2 com vocês agora manchetes ou sobre o só uma assunto. manchete? Mas você pode começar a fazer, ler e começar a fazer. Professora, A atividade de casa, páginas 374 e 375. professora, professora, Sim. 15 minutinhos, tá? professora, Essa página 363? tá grudando. Professora, professora Fabio? Acho que a professora não tá me ouvindo, não. Professor. Professor, tem alguém te chamando. Ô, professor! Luane, tá tudo bem por aí? Professora, eu tô te chamando. Professora Ria tá te chamando. Vamos lá, galera. Ó, 15 minutinhos para fazer. Gente, eu acho que a professora não tá ouvindo aqui, não. Professor! Deixa eu sair, vai acontecer. Professora! Tem que retornar. Ela não tá ouvindo aqui, não, gente. Ah, ele tirou, mutou vocês. Não. Professora! Agora sim, eu não estava ouvindo vocês falarem. Professora, Oi. na 3, são 2 manchetes ou só uma manchete? Uma manchete. 2. Ela se refere ao município de Campinas e a outra de São Paulo. É uma manchete de um jornal, mas que vai ter 2 informações de cidades diferentes. Ah, tá, obrigada. Então, eu posso mandar na manchete de cima, na manchete de baixo? Ah, Tá, valeu. pode ser. Estou de olho nos senhores, nos amigos do Miguel. A gente? A gente? É. Eu? Eu? O quê? Nada. O quê?
Chegou da minha história? Vengadores. Não. Não, é isso não. Acho que é casa montada. É? Querendo espaço na montada. Igual o tio da cantina. O beijinho todo branco. Vai. Ai, gente, tadinho. Mas que falou isso foi uma. Tipo, Beth. Foi não, foi sim. Foi sim, eu acho que foi sim. Ela tava escutando. Aí, tipo, você Amados, já terminaram de fazer? Eu já acabei, professora, só não sei se as pessoas. Tá bom. Na letra B. É para fazer a letra C também? Ô, professora, é para fazer a letra C também? Professora, Ô, professora, é para fazer a letra C também? Ah, tá bom, obrigada. Sim, Luane, é para fazer. Obrigado. Não, ó, recusaram. Antes de eu recusar, já. Qualquer coisa. Deve ser Gabriel, que Gabriel coloca esses nomes, Gabriel gostosão, gordinho toposo. Chega, tudo de nome. A ver se ele
Terminei o dever todo, professora. E é para fazer a letra C? Galera, já terminaram então de fazer? Vamos então lá na leitura. Página 363. Leia a manchete a seguir. Leia a manchete a seguir. Ela se refere ao município de Campinas e São Paulo. Então, nós temos duas informações de Campinas. A primeira delas, dia começa frio, mas a temperatura deve aumentar. Ainda não há previsão de chuva. E na outra, hoje a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus à tarde e a mínima de 16 na próxima madrugada. Não, tio Gil está lá vigiando. Na letra A manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico? Essas duas manchetes que eu acabei de falar, essas duas frases, elas se referem ao clima ou ao tempo atmosférico? Ao tempo atmosférico. Agora, justifique a sua resposta. Por quê? O tempo muda toda hora e o clima Fala não sobre é a fixo. temperatura. Quer dizer, o clima é fixo. Sim, fala por conta da temperatura, das chuvas. Então, deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Então, número 3, letra A. Refere-se ao tempo atmosférico. O quê? O quê? Não fala sobre o clima, fala sobre o tempo, sobre as condições climáticas daqueles dias. Então, não é sobre o clima, tá? Então, vocês vão colocar aí, ó. Pois menciona sobre a temperatura e chuva. Outra definição, né? Mas eu só coloquei aqui de acordo com as manchetes. Você colocou aí o que significa o tempo mesmo, né? Na letra B. Letra B, explique a diferença entre tempo atmosférico e clima. Fala aí, Pablo. Diferença entre tempo atmosférico e clima. Tempo atmosférico. Posso falar? Ué, mas tá brincando aí? O tempo atmosférico, ele pode variar. Ah, o clima. Tempo atmosférico é no momento. Já clima é a temperatura do lugar no período de tempo. Pelo que tempo atmosférico é a característica da atmosfera em determinado momento, geralmente dias ou semanas, em uma área ou lugar. O clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico do lugar registrado ao longo do período de tempo. Tá. O clima é a sucessão de estados de tempo. Tá certo. O tempo, ele é dinâmico, ele muda de uma hora para outra. A gente está passando por uma frente fria, essa frente fria veio da Rede do Sul, essa massa de ar polar, mas no final de semana a temperatura já vai voltar a subir. Então, ele vai mudando de acordo, né, com o passar dos dias. O clima não. Ele precisa, para ser caracterizado, a gente precisa ter a repetição dos mesmos tipos dos mesmos tempos durante vários anos, tá? Letra C. De acordo com a manchete, qual a amplitude térmica esperada para o dia mencionado? 10 graus.
amplitude térmica é a diferença entre a maior e menor temperatura. Então, vocês vão pegar 26 menos 16, que vai ser igual a 10 graus Celsius de amplitude. Muito bem. Letra D, não. Número 4. O que é um climograma? É a representação gráfica dos dados climáticos. Ele fala sobre representação de temperatura. Isso aí, é a representação gráfica. Representação gráfica dos dados climáticos. Ele fala sobre Professora, você pulou a letra D. Isso aí. Então, Professora, você pulou a letra D. eu falei que não era para fazer. Ah, tá. Ele informa dados mensais da temperatura e chuvas de um lugar. Bom? Dúvidas nesse exercício aqui? Nós já grifamos os principais tipos climáticos e agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as diferentes formas de vegetação que existem no nosso globo terrestre. No nosso planeta, as vegetações que aparecem pelo mundo afora estarão associadas aos tipos climáticos que nós já estudamos. De acordo com as características dos climas, nós vamos ter vegetações típicas desses lugares, ok? Posso tirar daqui, gente, que eu vou compartilhar minha tela. 371. Isso. Geógrafo. Página, vamos começar na página 371. Eu vou compartilhar minha tela com a galera de casa. Vamos lá. Nós vamos finalizar esse capítulo aqui falando sobre as formações vegetais. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Esses slides aqui que eu preparei para vocês já estão disponíveis na plataforma desde semana passada, tá? Todos esses aqui. Ó, nós vamos falar agora. Antes de falar da vegetação, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, que eu não mostrei antes. Nós falamos aqui sobre as principais características dos principais tipos climáticos que existem. E olha só, o mapa do clima do Brasil. Nós somos o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Então, a gente tem uma grande extensão no sentido latitudinal, ó, sentido norte e sul. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma diversidade de tipos climáticos diferentes. Olha só, aqui nessa região, em vermelho, nós vamos ter o clima equatorial. Lembrando que aqui a região norte do Brasil ela é cortada pela linha do Equador. No clima equatorial, a gente tem temperatura elevada, a gente tem uma grande Qual pluviosidade. página, professora? Oi, Qual página? 371. A gente tem aqui uma grande quantidade de chuvas. A floresta amazônica é responsável também por isso, né? Pela grande quantidade de chuvas nessa região. Mas a gente vai ter também no Brasil, aqui em laranja, o clima tropical. No clima tropical, a gente tem aquelas 2 estações do ano bem definidas. Esse clima tropical, ele vai ter ainda umas nuances. Por quê? Olha aqui, em amarelo, eu tenho tropical semiárido, que é aquele clima muito, muito quente, com pouca chuva, do sertão nordestino. Eu tenho o tropical atlântico ou litorâneo, é a mesma coisa. E aí a gente vai ter a ação do Oceano Atlântico influenciando nesses lugares. Mas eu vou ter também no Brasil o tropical de altitude, que está aqui em verde mais clarinho. Esse tropical de altitude fica, logicamente, nas áreas de maiores elevações. Campos do Jordão, por exemplo.
Serra do Mar, por exemplo. Ai, lá, um frio danado, né? Eu fui também, frio danado. Tava tudo nublado. Eu fui no carnaval, passar carnaval lá. Gente, o calor danado, eu saí daqui, tava 45 graus. Eu cheguei lá, eu tive que acender a lareira. Um frio. Em fevereiro, que geralmente é bem quente, né? Então, assim, por quê? É um clima tropical de altitude. Então, a gente vai ter o fator altitude influenciando. Conforme, quanto mais alto for o lugar que você estiver, menor vai ser a temperatura. E em verde mais escuro, a gente tem aqui o clima subtropical. A região sul do Brasil é a única que está localizada, que ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Ela já fica já na zona temperada do planeta. Então, a gente vai ter uma diferença de clima. A região sul do Brasil tem um clima muito parecido com o clima europeu. Não é à toa que o número de imigrantes europeus no sul é muito grande, né? Muitos vieram para o Brasil e se adaptaram melhor na região sul, pela própria condição climática. É um clima que vai apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Nós vamos ter na região sul, no inverno rigoroso, momentos em áreas que tem ocorrência de neve, geada, mas no verão também chega a ser quente, tá? Sim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as formações vegetais. Como eu falei para vocês, as formações vegetais que existem no mundo todo estarão associadas aos tipos climáticos que ocorrem pelo mundo todo. Nós temos aqui 2 exemplares de florestas que são de climas muito quentes. Florestas equatoriais e florestas tropicais. A maior floresta equatorial do mundo fica aqui no Brasil, que é a floresta amazônica. Quais são as características dessa floresta? Pela foto que vocês estão vendo aqui, gente. Chora bastante. Ela só é equatorial, é a maior equatorial ou é a maior de todas? Maior equatorial. Tem maiores que ela? Sim. Sem ser equatorial? Sim, sem ser equatorial. Em outros biomas tem sim. Mas quais são as características das árvores daqui? Mais fechado, porque a gente não consegue ver aqui o solo da região, a gente só vê árvore, né? As árvores são grandes ou são baixas? São grandes. Nós temos árvores na Amazônia que têm 80 metros, 100 metros. Então, são árvores que crescem em busca do sol, porque como elas têm as copas muito largas, a natureza se encarrega do resto, né? A planta ela acaba crescendo muito para captar o máximo de sol possível. Na floresta amazônica, a gente vai encontrar uma grande diversidade de espécies de plantas, de espécies também de animais, né? É muito rica em biodiversidade. Por outro lado, o solo da Amazônia é muito pobre em nutrientes, por isso que a gente precisa preservar a floresta, né? Não só pela questão do solo, mas por conta da sua riqueza, tá? Existem ainda plantas que não foram ainda catalogadas pela ciência, que estão lá na Amazônia, mas que nós ainda não conhecemos. Sim. Então, a riqueza é muito, muito grande. Então, por isso a gente precisa preservar. Mas, infelizmente, assim como todas as outras florestas do mundo todo, ela vem sofrendo através das queimadas, através do desmatamento ilegal por conta da extração madeireira, através do crescimento da agricultura nessa região também. Agora, falei para vocês que o solo... Meu Deus, parece que os caras estão de maldade se a terra é ruim, vai para falar. Exatamente, Daniel Tcheli, era isso onde eu ia chegar muito bem. O solo é pobre em nutrientes, a gente já sabe, é da natureza do local. Se eu tiro a cobertura vegetal, eu estou deixando aquele solo exposto à ação da água, à ação da chuva, e que vai ocorrer erosão. Se o solo já é pobre, quando ocorrer essa ação, eu vou tirar um pouco de nutriente que tem ali naquele solo, né? Então, hoje é uma realidade da floresta amazônica. Existem trechos dessa floresta que estão se tornando desertos. Não é igual o deserto do Saara, com aquela areia fininha, não. É simplesmente porque você planta, mas nada vai se desenvolver, porque o solo já perdeu todo aquele nutriente, beleza? Então, por isso que a gente precisa preservar e lutar pela manutenção da floresta. Ela é tão importante que ela vai impactar
nos climas do nosso Brasil e de outros países também. Já imaginaram se a floresta amazônica fosse toda desmatada? O nosso clima seria muito mais seco. Tia, não só no Brasil e de outros países, mas praticamente eu acho do mundo. Algumas pessoas têm essa ideia de falar assim, olha, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, Por conta, exatamente, é equivocada essa O Amazônia ideia. é o quê, tia? É o pulmão do mundo. Ah, Sabe, pelo maior lançamento de oxigênio na atmosfera. Mas não, estão nos oceanos, com as algas. São elas que produzem a maior quantidade de oxigênio que são consumidas por nós. Claro, a Amazônia também produz, óbvio, né? As árvores fazem a fotossíntese e elas liberam durante o dia o oxigênio. Mas a preservação dela, além de proteger as plantas, os animais, o solo, tem essa questão climática, porque se nós retirarmos toda ela, certamente o clima no Brasil vai mudar. O clima nos outros países da América do Sul também, porque a gente tem aqui uma grande quantidade de água que é liberada durante todos os dias por conta da própria floresta. Ok? Agora aqui do lado, qual é a diferença da floresta amazônica para a Mata Atlântica? A Mata Atlântica acontece aqui na região sudeste. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem isso aqui. Qual é a diferença que vocês estão observando? Na floresta amazônica tem rios, há rios, e na Mata Atlântica não. É só mata. A Mata Atlântica é mais aberta. A gente tem árvores de grande porte também, porque é de um clima tropical, mas ela é mais aberta. Ela também é úmida, mas não tão úmida quanto lá na Amazônia. O que vai diferenciar é exatamente isso, essas formações. Teremos árvores de grande porte, mas entremeado entre elas, árvores de pequeno porte também. Por quê? Porque todas são assim, ó, fechadas iguais lá na floresta amazônica. Lá, a umidade é muito maior, chove praticamente todos os dias. Então, as plantas se desenvolvem mais. Aqui no clima tropical, não. A gente tem um regime de chuvas, ok, mas que não é tão intenso como lá. E aí a vegetação vai responder dessa maneira. A gente tem também, ó, pelo mundo todo, o que nós chamamos de floresta temperada. A floresta temperada só vai ocorrer em áreas de clima temperado. Isso é fácil, a gente associar clima temperado e floresta temperada. Então, a gente vai ter a ocorrência da floresta temperada na Europa, em algumas outras porções da Ásia, em algumas porções da América do Norte também, tá? Qual é a característica dessa floresta temperada? Olha só, a gente tem 4 imagens diferentes. Uma, as folhagens estão amareladas, ficando avermelhadas. Na outra, não tem folhagem, porque está coberta pela neve. Aqui, nessa terceira, está bem verdinha, né? E nessa última, floresceu. Então, a gente... Isso aí. No clima temperado, a gente tem as 4 estações do ano bem definidas e a gente vai conseguir visualizar isso na vegetação. Lá no outono, as folhas estão começando a ficar amareladas, queimadas, porque elas vão cair para a chegada do inverno. No inverno, as árvores perdem suas folhas por conta da baixa temperatura. Depois, olha lá no verão, volta a ficar tudo verdinho, bonitinho. E na primavera, as flores, elas nascem. Então, aqui nessa floresta temperada, a gente consegue visualizar as estações do ano. Coisa que a gente não consegue fazer aqui com a floresta amazônica e nem a Mata Atlântica, porque é sempre tudo muito verdinho, né? Existem aí também vegetações de climas mais frios. A gente vai falar sobre elas. Olha essa vegetação aqui. É a tal da vegetação mediterrânea. Quais são as características dela? É uma área de encosta, vocês estão vendo aqui, né? Um morrinho. A gente tem isso branco aqui, gente, são rochas, tá? Quais são as características dessa vegetação mediterrânea? São árvores de grande porte, pequeno, médio? Muitas flores. Mas aqui não tá, não. Não tem flor, não, Daniel. As folhas estão meio queimadinhas, mas não é flor, não. Não, mas já pela foto aqui, parece, mas não é, não, tá? O que vocês podem me dizer sobre essa formação? Não tem árvore, pega muito sol, vai ficar mais queimado. Mas não tem árvore de grande porte, a gente tem grama, né? Árvores de pequeno porte. Ó,
plantas rasteiras. Olha só, aqui, sim, porque, olha só, vegetação mediterrânea vai acontecer em clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ocorre naquela região próxima do mar Mediterrâneo, entre a Europa e a África. Nós vamos ter um verão quente e seco e um inverno ameno e chuvoso. Lá é o contrário do tropical. E aí, as vegetações que vão predominar aqui serão essas, esse tipo de pequeno porte, espaçadas, formadas por garriques e maquis. São os nomes delas, tá? Primeiro vai, Pablo. Essa daqui. Savanas. Gente, o que vocês podem me falar sobre ela? Muitas áreas verdes, muitas áreas, como é que eu posso falar? Planas. Áreas planas, mas como é que é a vegetação? Com vegetações de folhas secas, queimadas, árvores de não tão grande porte, mas elas são meio tortas. Sim, pessoal de casa, olha só, as savanas. Aqui no Brasil, a gente também tem uma vegetação assim de savanas, só que ela recebe um outro nome. Aqui no Brasil, as savanas são representadas pelo cerrado. O cerrado apresenta a mesma característica dessa região aqui das savanas. Aqui é uma imagem da África, tá? Porque a gente, quando fala em savana, a gente já lembra logo da savana africana. Mas temos uma savana aqui também no Brasil, que é o cerrado brasileiro, ok? E as árvores apresentam médio porte, mas é formada essencialmente por gramíneas. E como você falou, os galhos são tortos, né? Na floresta amazônica e na Mata Atlântica, as árvores são altas e os troncos são retos. Aqui não. Por que elas são tortas? Gente, o que acontece? Não é isso não. Nessa região aqui, a gente tem uma quantidade de chuvas específica. Não chove durante todo o ano, não. Eles têm um período de estiagem. Para a planta crescer, ela necessita de água. Então, as plantas das savanas ou do cerrado só vão crescer no período em que ela recebe água. Cresceu, recebeu água, cresceu. Veio a estiagem, parou a chuva, ela parou. Quando volta o período de chuvas, quando ela retoma o crescimento, ela começa a crescer toda torta. Não tem uma sequência. Então, os galhos são tortuosos, retorcidos. Isso aí, por conta dessas pausas. Por isso que vai crescendo tudo tortinho. Os galhos são retorcidos e as cascas também são grossas. Então, por isso que a gente tem essa característica principal. Vocês sabem qual é a principal diferença entre a savana africana e o cerrado brasileiro? Vocês sabem? Pessoal de casa? O cerrado brasileiro quase não tem água. Não, o cerrado brasileiro tem bastante. A diferença está no seguinte. Vocês perceberam que aqui na savana africana a gente tem muitos animais silvestres. Aqui no cerrado a gente não tem elefante, a gente não tem girafa, a gente não tem leão, onça. Tem? Solto? Não. Onça até tem, mas leão não tem. E esses bichos típicos, zebra, como falaram aqui, são típicos da savana africana. Aqui no Brasil, o nosso cerrado, que também é uma forma, um tipo de savana, ele possui uma grande diversidade de espécies de plantas, diferente lá do cerrado, da savana africana. Ok? E olha só, olha o nome desse aqui. Quase. Pradarias. Pradarias, quase uma padaria. Só bota o nome lá no início para não esquecer. Só posso tirar o R. Como é que se apresenta? Pradarias. Eu chamaria minha padaria de pradarias. É só colocar um R. Ô tia, se tivesse uma padaria, chamar ela de pradarias. Pois é. Ó, galera, aqui nessa região, o pessoal daqui da sala tá arrasando, tá acertando tudo. As pradarias ocorrem em áreas relativamente planas, tem pequenas ondulações no relevo, né? A gente tem a formação de gramíneas. As gramas, a gente chama de gramíneas, tá? É o nome aí mais específico. Até acontece a formação de alguns pequenos arbustos como esse aqui. Existe? Existe. Mas a realidade dessas pradarias é isso aqui.
áreas relativamente planas com gramíneas. Geralmente, usam essa região para pecuária, né? Para a criação de animais, aproveitando a grama, aproveitando a área que é relativamente plana. Ô, tia, um dia eu vou ter uma pradaria. Pradaria. Mas então, exatamente. Aqui, gente, essa região aqui de pradarias, no Brasil a gente tem. É a região sul, no Rio Grande do Sul, Pampa Gaúcha, a mesma coisa dessa Sim, professor. Também chamado de Campos do Sul. Isso aí, muito bem. Agora essa daqui, ó, estepes. Como é que ela se encontra? Tudo seco. É uma região seca, poucas árvores, também relativamente plana, como as pradarias, né? A diferença para as pradarias é a questão do clima. As estepes ocorrem em áreas de clima semiárido. Então, lá no sertão nordestino, a gente tem uma vegetação parecida com essa, seca. Professora, também tem nos Estados Unidos. Sim, também. Mas não vai ocorrer só no Brasil, não. Ocorre nas áreas de clima semiárido, onde a gente já consegue visualizar isso aqui. Nos Estados Unidos vai ser mais difícil, mas a gente tem áreas específicas. E olha essa, vegetação de deserto. É uma vegetação muito escassa, né, gente? A gente está falando de um clima muito seco. Então, eu não tenho como ter uma floresta amazônica, uma mata atlântica numa região de clima totalmente seco. Só no máximo tufos, né? De vegetação. Exatamente. Agora olha essa. A outra é do deserto quente. Vegetação de deserto quente. Essa daqui vai ser de uma área fria. É um deserto glacial. Sim, que fica no ar. Tundra. Olha Se chama Tundra. Tundra. a vegetação daqui, Tundra. ela só vai crescer durante o curto período de verão dessa área aqui. Ela não vai crescer muito, porque a baixa temperatura não permite esse crescimento. Então, essa vegetação ela vai ser formada no máximo por musgos, por líquens, vegetações... Isso aí. Vegetações assim... Professora, o solo dela é raso. Hã? O solo dela é raso. Sim, por conta do gelo, né? Há alguma dúvida nessas formações vegetais? Vocês vão anotar aí como dever de casa as páginas 374 e 375. Páginas 374 e 375. Eu até já coloquei aqui para vocês. Pode. Quem está aqui na sala pode guardar o material. Professora, a gente vai ter 374. Professora, 374 até 375? Isso. Não. Tá bom, professora. Professora. Em casa. Bom, meus amores. 74. Lembrando que a data limite para o nosso trabalhinho hoje. Então, você que... Acho que minha mãe já entregou. Quem já entregou, ótimo, parabéns. Quem ainda não entregou, Obrigada. Professora, eu vou te entregar. ao trabalho. Pode sair, tia, quem acabou? Professora, já entreguei um tampão. Tia, pode... Não, porque alguma vez tem gente que entrega, tipo, alguém faz alguma coisa, aí acaba a aula, tu vai embora pra casa, só depois entrega. Aí parece que entregou ontem ou hoje. Ah, beleza. Ainda deve fazer trabalho de arte. Professora, pode saber? Vídeo cabeça